Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que esse vídeo vai chegar até vocês, mas sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal Tudo do Cerrado. Eu sou Ana Marques e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo que, gente, de suma importância. Hoje eu não vou mostrar para vocês paisagem, lugares, cachoeira, não. Eu vou mostrar para vocês, eu vou trazer para vocês uma entrevista que, assim, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu tenho certeza que vai, assim, abrir o olho, um norte para muita gente. Recentemente chegou até o meu conhecimento 3 casos de jovens aqui vizinho da Redondeza que, né, contra a própria vida, né, tiraram a própria vida. Eu tenho um amigo meu que é psicólogo, e aí eu falei com esse amigo meu, eu falei, por que acontecendo isso, né? A gente tá passando por um momento difícil, de pandemia. Começamos a conversar. Esse amigo meu, ele é psicólogo há quase 40 anos. E aí eu fiz essa entrevista com ele. Gente, é algo assim que a gente pensa que é tão simples, mas não é. O que é de pessoa, o que é de gente que está passando por um transtorno, por uma crise de ansiedade, por uma depressão. E ele me esclareceu várias coisas, ele me deu várias dicas e eu quero trazer isso aqui para vocês. Por quê? Porque eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que esteja passando por algum problema, ou ansiedade, ou depressão. E assim como me ajudou, eu quero que ajude vocês também. De repente você fala, não, Ana, mas eu não tenho esse problema não. Mas você conhece alguém, você tem alguém na tua casa, algum familiar que você sabe que está passando por problema. Então eu vou te pedir, mostre esse vídeo para ele, me ajuda a alcançar essas pessoas que de certa forma estão passando por algum problema. Às vezes a pessoa não quer procurar uma ajuda psicológica, às vezes a pessoa, ela tem vergonha, ela tem medo, ela não sabe aonde procurar. Gente, existe solução. Assista esse vídeo. O vídeo, para você ter uma ideia, foi tão longo que eu vou ter que dividir em etapas, porque quando eu cheguei lá era tanto assunto, era tanta pergunta, era tanta dúvida, que eu vou ter que dividir em etapas. E eu te peço, não perca nenhuma etapa. Você vai esclarecer, ele vai tirar dúvidas, ele vai dar conselho. E compartilhe esse vídeo, compartilha para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu colega de trabalho. Não vamos deixar, vamos fazer o máximo para esse vídeo alcançar o máximo de pessoas possíveis para ajudar. Gente, se uma pessoa for alcançada por esse vídeo e a gente conseguir fazer com que ela mude de ideia, com que ela procure ajuda, eu já vou estar feliz, tanto eu como o meu entrevistado. Então eu peço para você, compartilhe esse vídeo, me ajuda, assista até o final. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui que eu vou procurar esclarecer, eu vou procurar ele de novo e a gente vai esclarecer a sua dúvida. Mas não perca esse vídeo não, gente. Esse vídeo é totalmente diferente daquilo que eu tenho gravado, mas ele é muito importante. Ele vai te ajudar muito e ele vai ajudar muita gente, eu tenho certeza. Se você tá bem, graças a Deus, não tô com nenhum tipo de problema, mas você conhece alguém que esteja passando por algum desses problemas que a gente vai falar aqui nessa entrevista, mostra esse vídeo para ela. Mostra para ela, fala, ó, assista esse vídeo. Entendeu? Vamos fazer essa corrente do bem. Vamos tentar ajudar pessoas que às vezes não sabem nem por onde começar, não sabe o que está acontecendo, nem ela está se conhecendo mais. Então, ajuda a gente aí, tá bom? Desde já eu peço para você, curta esse vídeo. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui, ó, nos comentários, que nós vamos responder a todas as dúvidas, tá bom? Então, acompanhe o vídeo aí, eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar tanto a você como a muitas e muitas e muitas pessoas. Fiquem todos com Deus e vamos pro vídeo. Bom, vamos começar a nossa entrevista. Boa noite. Boa noite. Qual o seu nome? Bom, meu nome é Luiz Henriques. Luiz, antes da gente começar a falar sobre a sua vida, eu posso fazer algumas perguntas sobre a sua vida profissional? À vontade. Não fique acanhado. Pode perguntar, eu respondo tudo. Qual que é a sua profissão? Eu sou psicólogo. Você tem alguma especialidade dentro da psicologia? A minha especialidade é suicida. Depressivo, coisa simples.
Quanto tempo faz que você está na psicologia? Você atua no ramo de psicologia? Eu atuo no ramo da psicologia desde 1983. 83? Faz quanto tempo isso? Já faz 83, 30, 38, 39 anos. Quase 40, quase 4 décadas, né? Quase 4 décadas. Eu praticamente já nasci fazendo psicologia, eu sou novinho. Tá, Luiz, então eu vou fazer alguns tipos de pergunta, porque eu acredito que tem muita gente que tem algumas dúvidas, assim como eu tenho as minhas dúvidas. Qual é a diferença entre transtorno bipolar, ansiedade e depressão? Bom, são coisas bem diferentes, mas vamos lá. Vamos começar pelo transtorno, então, vamos começar pela ansiedade. A ansiedade é uma doença psiquiátrica que ela tem como base uma tristeza profunda da pessoa, aquela sensação de que alguma coisa de ruim vai acontecer para ela. Normalmente ela começa realmente a ser mais facilmente encontrada com pessoas próximas de 15 anos. O início dela geralmente acontece com pessoas de 15 anos em diante. Se bem que existem crianças mesmo com 4, 5 anos com ansiedade e com transtornos de ansiedade generalizada também, com os TAGs da vida. Tem bastante. Mas a ansiedade é isso, é um sentimento interno de decepção, de desesperança da pessoa, que faz com que ela efetivamente não sinta prazer nenhum em viver, estar vivo, e se comunicar com as pessoas. Eu diria assim que é como se fosse uma doença da alma. Você não sabe onde ela fica, mas sabe que ela está em todo lugar seu. É muito estranho, muito difícil de se passar por essa experiência. Então quer dizer que ela é assim, o índice maior é na pré-adolescência? Antigamente a gente acreditava que ela surgia com seus 15 anos, mas hoje nós temos muitas crianças que apresentam ansiedade e que sofrem desse mal. E ela continua, não tem idade para ansiedade. Nós temos pessoas de 60, 70, 80 anos que apresentam ansiedade. Essa é uma doença democrática, ela atinge todo mundo. E o que é um transtorno bipolar? O transtorno bipolar é uma situação que o indivíduo passa na vida onde ele apresenta muitas transformações de humor. Às vezes ele está numa situação de muita euforia, muita alegria, e logo em seguida ele pode entrar num processo de muita depressão, de muita melancolia, de muita tristeza. E a depressão? A depressão é um sistema de muita tristeza também da pessoa, que não impede efetivamente, não invalida muito a pessoa para a vida, mas ela é muito comum, porque ela tem um ciclo de continuidade, mas ela é um pouco mais branda do que as consequências dela para a pessoa são diferentes do transtorno bipolar, onde ele tem altos e baixos. A depressão, a pessoa entra praticamente num vazio existencial muito grande, e a tristeza que ele tem, para ele é como se fosse difícil até respirar. As pessoas acreditam que o tratamento da depressão, eles recebem muito esse tipo de colocação de pais, de maridos, de pessoas, de cônjuges e tudo mais, dizendo que um saco de roupa suja é o suficiente para curar uma depressão. Mas e assim, realmente, né? Seria muito, né? Então, um saco de roupa suja. Que cura a depressão? Se curasse, era bom demais, porque a gente não ia ter uma roupa suja no mundo. Exatamente. Então, deixa eu te perguntar, você acha que a ansiedade, vamos supor, a pessoa quando ela tem um transtorno, uma ansiedade, ela pode desencadear uma depressão, que é algo mais forte? Com certeza. A ansiedade faz parte do processo depressivo. O que é um surto psicótico? Surto é tudo aquilo que surge de repente. É uma crise que a pessoa tem, onde ele começa a ter alucinações, ele escuta a voz, ele pira das ideias, vamos colocar assim, e não tem assim uma causa física. É tudo causado pela imaginação, pelo aquilo que ele escuta vozes, ele vê vultos. Será que a pessoa ela já nasce com uma predisposição a isso, ou é com o tempo, ou é um trauma?
Nós temos fatores genéticos e hereditários, fora os do próprio ambiente, que interferem e que geram o processo depressivo e a boa parte dos problemas psicológicos. A depressão existe a característica, existe uma predisposição que seria hereditária, existe também os fatores genéticos que também interferem e balançam muito, ajudam muito a instalação de uma depressão. Existem os dois, o hereditário e o genético. Entendi. Quais são os primeiros sintomas de uma ansiedade? Normalmente a gente não percebe os primeiros sintomas de uma ansiedade. A gente já vai perceber a ansiedade quando ela já está num processo, numa fase um pouco mais adiantada. Mas a pessoa começa a ficar mais tímida, mais acuada, mais quieta no canto. Aí depois ela evolui para aquela sensação de... As próprias pessoas estão vendo que aquela pessoa que está muito triste, muito acanhada, muito... Não é, ela deixa de ser ela mesma. É como se ela assumisse um novo comportamento na vida. Depois vem o choro, vem a falta de ar, vem a palpitação, vem sintomas mais físicos. E aí, daí para diante, a coisa complica um bocadinho, porque realmente ela começa a ter os problemas sociais, dela se isolar. A gente vê os adolescentes que ficam presos dentro do quarto, não querem sair do quarto para nada, e se isolam mesmo, aí não tomam banho, já são processos diferentes, são etapas da depressão diferentes, não comem. Esses são os primeiros sintomas Não, esses são os sintomas, os primeiros é mais uma melancolia, uma tristeza que vai acompanhando pequenas mudanças de humor. Você percebe que uma criança está muito ativa, de repente ela começa a ficar meio tímida, é um processo melancólico, de tristeza, que acaba evoluindo com um processo depressivo mais tarde. Então tudo começa com ansiedade, aí depois vai para uma crise, começa com ansiedade, depois vai para enfim, é um estágio. A ansiedade faz parte de muitas doenças psicológicas. Entendi. Existe tratamento precoce para isso? Existe. Se você tem um encontro com o seu próprio eu, você consegue perceber aquilo que você gosta e aquilo que te incomoda, você já vai começando a prevenir isso daí. Você veja, por exemplo, antigamente, isso não vai muito longe não, mas a gente ainda encontra esse tipo de comportamento na clínica. Você vê mulheres que se casam porque perderam a virgindade ou porque o pai quer que ela case. Quer dizer, são sintomas totalmente estranhos que fazem com que uma pessoa assuma um comportamento de vida que ela não quer. Se ela entra num relacionamento afetivo, amoroso, e ela não tem ali dentro uma sensação de bem-estar, o fato dela sofrer, sabe, algumas agressões, não precisa ser física, agressões psicológicas do marido, ela se sentir sem ser presente no ambiente onde ela está, ela é apenas um objeto de uso, um objeto de simplesmente que casou, tem que ficar por ali, é claro que ela começa a se sentir mal. Então, se ela procura uma psicoterapia e começa a trabalhar isso, ela resolve esse problema da depressão antes mesmo da depressão se instalar, porque ela passa a se conhecer, verifica aquilo que não está legal no psicológico dela e altera antes do surto aparecer. Seria como se ela buscasse a origem do problema, seria? É mais ou menos isso. Ela descobrindo a origem, ela tem condições de consertar o fato que deu o problema na origem, ou fazer o que a gente chama de uma experiência emocional corretiva, que é vivenciar novamente aquela experiência sobre uma luz mais da ciência, mais cognitiva. Então ela vai interpretar a sensação e a gente trabalha de sorte a tirá-la desse processo depressivo. Mas quando não dá para fazer essa experiência e transformar o que ela estava de ruim numa coisa boa, parte-se para outras soluções, né? Que seria, no caso de um casamento, uma dissolução do casamento, ela passa a assumir
novo controle da vida. Ela acha, descobre o que ela precisaria fazer e faz. Uma pessoa, quando ela tem uma crise de ansiedade, essa crise pode surgir em qualquer lugar, tipo, tô no mercado, tô na rua, e pode acontecer de bater uma crise em qualquer lugar? Ah, pode. E dependendo do grau, ela atrapalha muito a pessoa. Por exemplo, uma crise de pânico, se ela te pega no meio da rua, você pode estar em qualquer lugar. Se você tiver uma crise de pânico, você paralisa e você fica com problema, e isso aí você pode estar no cinema, você pode estar numa boate, você pode estar atravessando uma rua, você pode estar tomando banho, não interessa. Se a crise, ela não avisa, olha, ela dá os sinais dela, mas ela não avisa, não atravessa a rua não que eu vou pegar você no meio da rua, ela simplesmente aparece. Mesmo que a pessoa esteja rodeado de amigos, conversando, num bate-papo, num happy hour bacana, isso pode acontecer? Olha, o fato de você estar acompanhada não significa que você não está se sentindo só. A solidão, essa sensação de tristeza é sua, é da pessoa. Então, se ela tiver que pegar, você pode estar no meio de... A maioria de nós que vivemos na cidade grande, nós somos pessoas rodeados de outras pessoas, teoricamente rodeados de amigos, mas sem amigos. Entendi. E assim, se a pessoa tem uma crise, o que ela deve fazer? Como que ela deve agir para ela se conter, para segurar? Não sei se isso é possível também.